Fala, Way! Tranquilo com vocês? Vou compartilhar com vocês hoje algumas das técnicas de memorização que eu utilizo, tá bom? Eu já estudo sobre desenvolvimento pessoal há uns 7 anos. E nesse período todo, eu consigo lembrar de livros que eu li, por exemplo, há 7 anos atrás, como que eu estava vestido, onde que eu li esse livro, como que eu estava, quantas vezes eu li esse livro, tá? Lembrando que eu sou uma pessoa comum. Na verdade, eu era até abaixo da média, porque, por exemplo, eu ia para a escola, eu estudava para a prova. Segunda, eu estudava no domingo, fazia a prova na segunda, e na segunda mesmo eu já esquecia tudo. Na terça-feira, se eu tivesse que fazer a mesma prova, eu não lembrava nem o nome do professor, eu tinha dificuldade. Gente, isso não é exagero, eu não lembrava o nome do professor da faculdade. Às vezes eu ia fazer trabalho da faculdade, eu tinha que perguntar para os outros como que é o nome daquele professor lá. Ah, é o João. Ah, João. Eu escrevia porque eu não memorizava de jeito nenhum. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas das técnicas que eu utilizo, tá? Quem sabe, quem já acompanha o canal sabe que eu amo leitura. Então aqui, ó, tem um pouquinho dos livros. A maioria desses livros aqui eu li de 3 vezes para cima. 3, 5, 10, 15, 20 vezes. Ó, aqui. Deixa eu jogar pra cá. Deixa eu pegar aqui mais um pouco. A grande maioria dos livros que eu li nem eram meus, então eu não tenho aqui. E uma boa parte dos meus livros eu deixo eles emprestados, porque eu faço. Eu empresto os livros pra galera, que tipo assim, o livro já tá dentro da minha cabeça mesmo, então não tem necessidade de eu ficar acumulando peso aqui dentro de casa. Tá bom? Então, ó, mas tem alguns aqui ainda, ó, sobre comunicação, sobre liderança. E eu vou compartilhar com vocês hoje umas técnicas que eu utilizo para memorização e aprendizado que facilitaram muito a minha vida, demais a minha vida, tá? Parece ser surreal, mas funciona. Então hoje eu não quero falar sobre livros, ou não tanto sobre livros, né? Mas um pouco sobre cadernos. Todas as vezes que vocês forem pegar um livro para ler, independente desse livro ser seu ou não, você não, quer dizer, tem que ser teu. Se o caderno, se o livro for teu, não tenha pena de riscar ele. O que te marca, tu marca de volta. Por exemplo, aquela frase te marcou, grifa ela. Ah, aquela frase mexeu contigo. Essa frase que eu posso usar em algum momento. Tu grifa ela, tá bom? E depois você passa ela para um caderno. Acabou um capítulo, você faz um resumo. Por exemplo, eu tenho alguns cadernos aqui, ó. Caderno número 1, caderno número 2. Isso aqui já tá tudo lotado, tá? Caderno número 3. Você vai perceber que eles estão bem esfolados, não porque eu sou ceboso, que eu não tenho cuidado. Não, não é isso, gente. É porque esses cadernos aqui, eles têm muitos anos e eu precisei voltar neles centenas de vezes. Então, os primeiros cadernos mesmo que eu tinha esfarelaram, porque não aguenta, tá? Se você for olhar o tênis que você mais usa e o tênis que você usa de vez em quando, você vai perceber que existe uma diferença. Um tá todo desgastado e o outro tá intacto, tá? E com os cadernos acontecem as mesmas coisas. Tanto que quando eu entrei em alguns grupos de leitura, eu fui escorraçá-los de lá de dentro, porque eles me chamavam de ceboso pra cima, porque eles falam que é antiético riscar o livro ou quebrar algumas formas. Existem algumas formas que estão aqui famosas, de autores famosos, que estão incompletas. Só que assim, eu ainda não tenho propriedade para falar desses caras, né? Eu preciso primeiro ter um resultado para as pessoas meio que me respeitarem, para eu poder expor que as, as fórmulas elas estão incompletas. Então, assim, era muito frequente, por exemplo, a gente está estudando na escola, o meu professor de matemática errar os cálculos e eu ficar com vergonha de corrigir ele. Eu perguntava ao professor, como é que o senhor chegou naquele número ali? Ali ia recalcular tudo de novo e na hora ele percebia, poxa, eu tinha ali, obrigado, eu estava errado. Aí eu fazia a primeira, a segunda, chegou um nível que eu já estava criando um desconforto, pô. A galera achava que eu estava de marcação no professor. E assim, a mesma coisa começou a acontecer com os livros, porque o que acontece? Teve uma época, de uns 2 anos pra cá que eu vim entrar na internet, mas teve uma época que eu só estudava mesmo, não ouvia música, não tinha videogame, não tinha academia, não tinha inglês, era o dia todo estudando. Eu parava pra comer, pra ir no banheiro, se fosse número um, deixava o banheiro. Se fosse número dois, vai com o livro. Então, assim, eu estudava muitas horas por dia. As pessoas falam assim, ah, estuda 20 minutos. Cara, no começo é verdade, você estuda 20 minutos, mas com o passar do tempo, o cérebro ele é que nem um músculo, que nem uma musculatura, ele vai desenvolvendo com o passar do tempo. Então, você passa a estudar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas. Então, era muito comum eu começar a estudar, por exemplo, 6 da noite e virar o dia. O dia amanhecer eu estava estudando, não sentia sono de nada.
Por quê? E, de fato, o conhecimento ficava preso dentro da minha cabeça. Então, o que eu preciso orientar para vocês? Mesmo eu sendo um fissurado por leitura, fanático por leitura, eu tenho que dar meu braço a torcer e dizer para você que o audiobook, ele ainda assim, ele consegue ser mais forte do que o próprio livro. Então, se você não tem dinheiro para comprar o livro físico agora, o que você pode fazer? Por muito tempo eu relutei, dizendo que não, que a leitura era necessária. Mas a leitura é mais ou menos assim, ó, você tem que caminhar, colocar um pé na frente do outro. Você precisa fazer força. E o seu consciente, ele cansa. O inconsciente, ele não cansa. O audiobook é como se você estivesse numa esteira. Você não anda, você só troca o pé. É o chão que anda. Com o audiobook é a mesma coisa. Então, por exemplo, você coloca aqueles áudios para rodar o mesmo áudio todos os dias, repetidas vezes, você não faz força. Aquela informação ela vai entrando no seu subconsciente, você querendo ou não, e você acaba aprendendo. Isso se a informação for boa, e isso se a informação for ruim. Então, tem informações que são colocadas na nossa cabeça que se eu disparar o gatilho aqui, ele roda na tua cabeça do lado aí. Por exemplo, se eu falar assim pra você, ó, Dolly. Aí, ó, a música já começa a rodar. Porque são gatilhos que disparam. Da mesma forma, são os livros. Você consegue fazer isso com os livros através dos áudios. E a partir do momento que alguém fala alguma coisa, o seu cérebro já começa a rodar os livros de forma automática. Eu não sei vocês, mas eu ficava impressionado com aqueles caras que guardam Bíblia dentro da cabeça. Que no livro tal, versículo tal, capítulo tal, a palavra do Senhor de blá 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 blá. Eu ficava assim, caraca, mano, como é que um cara desse sabe tudo isso? Às vezes, quando eu via aquelas provas para delegado, que eu via aqueles caras com os livros grandões, eu ficava, gente, como é que esse cara sabe tudo isso aí? Na época. Hoje em dia eu olho para um negócio daquele e eu penso, meu irmão, isso aí para mim é um X tudo. Se eu pegar isso aí me dá um ano, eu devoro essa parada todinha, porque eu faço, refaço e consigo baixar qualquer um deles. Tanto é que quando eu empilho os livros aqui, o negócio fica gigante. Eu já li aquilo ali diversas e diversas vezes. Porém, o áudio, sim. Mesmo o Ruchelli não gostando, então tem jeito, o áudio ele é mais forte. Então, se você puder, coloque o áudio para rodar diversas vezes. E outra coisa, faça anotações. Acabou o primeiro capítulo, anota. Essa é a parte ruim do áudio, tá? Porque às vezes tem frases que mexem contigo, tu fala, caraca, o que foi mesmo que esse cara falou? Já foi. Passou. Aí tu não consegue voltar, ou tu tá correndo, ou tu tá fazendo alguma coisa em casa, você se atrapalha, você perde o time da parada. Agora, no livro, normal, você vai caminhando, você fala assim, caraca, essa parada aqui. Aí você nem precisa mais ler hoje, você só fica naquela frase ali. Fica mastigando como se fosse um chiclete. Fica mastigando e você pega ela, joga ela no caderno e começa a copiar. Quantas vezes forem necessárias, até que você comece a sentir orgulho da sua dedicação. Você vai perceber que ela começa a rodar no piloto automático dentro da tua cabeça. Lembrando que hábito é o quê? Um vício comportamental. Então, sim, os áudios eles são melhores do que os livros, porque o seu inconsciente aprende você querendo ou não, tá? Mas isso não significa que você tenha que parar de ler livros, tá? Ler os livros também ajuda demais. Se você puder combinar todos juntos, tipo assim, a escrita, a leitura e o áudio, cara, melhor ainda. Outra coisa, por exemplo, você precisa fazer uma apresentação de TCC, apresentação em público. Como que você faz? Você faz a anotação da apresentação que você vai fazer. Olha isso, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai escrever no papel da forma que você fala. Lógico que você não vai falar que nem um bandido, você não vai falar que nem um analfabeto. O que você vai tentar colocar, por exemplo, eu vou para a escola. Não, eu vou para a escola. Da forma como você fala, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai estruturar essa sua mini palestra, né, apresentação no papel, na forma como você fala. E o que você vai fazer? Você vai gravar um áudio com a sua própria voz, lógico, né? Você vai gravar um áudio com a sua própria voz. Você vai ler aquela apresentação e todos os dias de manhã, você acordou, o que você vai fazer? Você escova os dentes, e você ainda tá naquele meio que um modo zumbi, você tá grog. E o que você vai fazer? Você vai colocar o áudio para ouvir, não para ver. Você vai colocar o áudio para ouvir e o que você vai fazer? Você vai se dublar. É mais ou menos assim, a apresentação diz mais ou menos assim: Pai nosso que estás no céu. Então eu vou falar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome. Então, conforme o áudio for falando, você vai colocar o teu consciente para maltratar o teu subconsciente. Você vai falando. Vai ter dias que a tua boca nem vai abrir direito de tão grog que você vai estar. E a partir de um momento, você vai começar a perceber que você vai começar a correr junto com a apresentação, a ponto de você bater junto com ela, como se fosse uma caligrafia, fica igualzinho.
Michele, quanto tempo? Varia do tamanho dessa palestra que você vai fazer, e varia de pessoa para pessoa. Geralmente, eu estipulo que você faça um treinamento de entre 21 a 100 dias. Particularmente, eu faço de 100 dias. Mesmo que eu pegue 21, eu consigo estender, eu faço 100. Com 100 dias, eu estou rodando no piloto automático em qualquer circunstância. Porque o que acontece? Já aconteceu algumas vezes eu estudar muito e na hora H, eu começar a ver aquele monte de gente me olhando e eu travar, e acredite, deu branco, minha garganta colou, eu simplesmente esqueci tudo, lembrando que eu tinha estudado muito. Por quê? Porque eu não estudei o suficiente. Então, as emoções de polaridade negativa, medo, dúvida, vergonha, preguiça, elas conseguem sim anular o teu consciente. Você fica acuado, você brocha, você não consegue. Já passei por isso algumas vezes. Eu tenho muito medo de falar com câmeras. Depois eu vou compartilhar com vocês como é que está sendo o meu treinamento e como é que está sendo a minha experiência para perder justamente esse medo de falar com câmeras. Olha que interessante. E não foi fácil, tá, gente? Hoje tá menos difícil, hoje eu já domino, mas não tá sendo fácil. Então, leva isso para sua vida. Áudio é melhor do que leitura, mas você precisa ouvir os áudios. Você precisa, depois que você faz a leitura, você pode riscar os cadernos, os livros que são seus. E acima de tudo, pega os capítulos e aquilo que te marca, você marca de volta. Aquilo que te marca, marca ele de volta. Esse aqui foi um dos que desbloqueou a minha leitura. O Maior Vendedor do Mundo. Eu não cheguei a ler esse livro todo na época, eu peguei só a parte do primeiro pergaminho, que é... justamente ele fala sobre isso, sobre o desbloqueio da leitura. Você faz ele por 30 dias, de manhã, de tarde e de noite. Eu lembro que eu falhava na hora do almoço, porque eu não dava muita atenção não. E de fato, depois que ele desbloqueou a minha leitura, foi aí que eu resolvi largar tudo, tá bom? Onde que eu errei? Vou dizer pra vocês onde que eu errei muito. Eu errei quando eu parei de ir pra academia, eu errei quando eu parei de fazer inglês, eu errei quando eu parei de ouvir música, eu errei quando eu parei de interagir com a sociedade, porque eu fiquei meio que tipo antissocial, um nerd, virei uma espécie não, eu era nerd mesmo. Eu lia com um livro pros aniversários, era muito normal as pessoas me verem nos aniversários, era muito comum eu responder uma mensagem pros meus amigos 3 meses depois, tipo assim, oi, bom dia, tudo bem? Eu demorava 3 meses porque eu ficava 3 meses sem entrar no Facebook. Então, essa foi a parte que eu errei, tá? Procura não ficar antissocial. E outra coisa, procura transformar o seu conhecimento, a sua aprendizagem em uma diversão, porque por muito tempo foi uma tortura para mim. E não precisava ser desse jeito, tá? Então, você estuda um pouco, treina um pouco, e descansa um pouco, vai rir um pouco, vai assistir um filme, alguma coisa do tipo. Por exemplo, hoje eu tenho dificuldade para assistir filme. Muita dificuldade. Eu consigo ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu consigo terminar um livro e ler ele de novo na sequência, pá, pá. Mas para assistir um filme eu tenho muita dificuldade, tá? Então, e outra coisa, como eu lia muito também no escuro, a minha visão ela ficou um pouco prejudicada. Tá bom? Essas são algumas dicas que eu vou passar para você aqui por enquanto. Qualquer informação ou dúvida, você deixa nos comentários. Se por algum momento você cogitar a possibilidade de ter achado esse vídeo importante para você, curte, comenta e compartilha, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.